em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, com os mentores do Evangelho no Lar e em sintonia com todos aqueles amigos de luz que, por vontade do Pai, adentra o nosso lar para compor essa plenária de oração. Se propõe ao trabalho divino de nos ajudar na limpeza, na modificação do campo vibracional de nossa casa. Irmãos que nos ajudarão na expansão de nossa consciência para a compreensão da mensagem de hoje, onde todos nós buscamos alcançar o objetivo de trabalho para a nossa autoiluminação interior. Vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus pelos teus ensinamentos, que o passe para todos nós seja instrumento de auxílio para tratamento e cura de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 56, Maiorais. Abaixo do título, nós temos uma epístola que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 35. É uma fala de Jesus que diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E é através desta epístola que Emmanuel, na sua dissertação, nos traz a mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor: Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo e em todas as situações: a ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes, presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à cultura vulgar. Deixa eu refrasear. Não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos,
turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas, valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos são apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencionados de que toda a glória pertence a Deus. É uma mensagem extremamente educativa para todos nós, no que tange ao campo moral. Emmanuel nos convida a utilizar essa mensagem para refletir sobre nós mesmos, no campo moral. Quanto é que nós já evoluímos? Quando se trata das coisas do mundo, das coisas exteriores, muitos de nós, devido à nossa posição social, devido à nossa evolução intelectual, perdemos a nossa identidade. Muitas vezes, diante da coletividade, nós somos reconhecidos pela nossa posição social, onde as pessoas já não nos reconhecem mais pelo nosso nome, e sim pelo DR que nós possuímos. Então, muitas vezes somos chamados de doutores, mas para Deus, somos sempre os seus filhos pequeninos. Para nossa família, ainda somos chamados pelo nome. Para os nossos amigos íntimos, amigos de infância, muitos nos chamam pelo apelido carinhoso que herdamos quando éramos criança ou na nossa adolescência. Mas para a coletividade, infelizmente, dominados pelas paixões do mundo, pelo orgulho e pela vaidade, exigimos que a coletividade nos reconheça não pelo nosso nome, pela nossa capacidade, mas pelo DR que nós possuímos. Então, não é difícil atender ao chamado da coletividade quando nos chamam de doutores, quando na verdade nós não somos doutores. Nos falta a humildade para aniquilar do nosso espírito o orgulho, a vaidade, a presunção e muitas vezes a ganância. E aí, quando Emmanuel utiliza desta epístola, onde Jesus diz aos seus apóstolos: e assentando-se chamou os 12, e diante dos 12 disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Jesus está questionando aos apóstolos: como é que querem ser reconhecidos diante de Deus? Pelos bens que fizeram aos homens na terra? Ou pelo trabalho de cooperação que realizaram junto ao Senhor, atuando como operários do Pai para a evolução da terra e evolução dos homens? Sim, porque este é um trabalho que cabe àqueles que têm uma evolução espiritual compreender que é uma missão que abraçou para si diante de Deus. Então nós precisamos analisar a quanto anda
a nossa evolução no campo moral e buscar para nós a percepção. Como é que nós queremos ser reconhecidos diante de Deus? Que é aquele Pai que oferta para nós a terra como um campo fértil de bênçãos e oportunidade para a nossa evolução enquanto indivíduos imperfeitos. Aquele Pai que nos confia os talentos para que sejam utilizados para a nossa evolução, para a evolução da coletividade, para a evolução desta casa abençoada, dessa escola de bênçãos. Sim, porque tudo aquilo que nós possuímos, designados ao Pai por cada um de nós, são talentos que precisam ser divididos com os nossos irmãos com justiça. E um dia nós haveremos de prestar contas ao Pai do que é que nós fizemos com todas estas oportunidades na forma de talentos. Será que nós fomos generosos na divisão dos conhecimentos, daquilo que nós alcançamos no campo intelectual? Será que quando nós abraçamos para nós a política, para o trabalho de melhoria da coletividade, das instituições erguidas para auxílio da coletividade no que tange às políticas públicas, será que utilizamos estas oportunidades com responsabilidade, não nos sentindo maiorais diante daqueles pequeninos? Será que nós empregamos realmente todos os conhecimentos e recursos da ciência para avanço da terra, na melhoria de todos? Como é que nós queremos ser vistos por Deus? Como os últimos ou como os primeiros? É muito difícil, porque normalmente, diante dos pequeninos da terra, quando nós alcançamos os títulos que o mundo nos oferta, nós queremos sempre ser os primeiros. Mas e diante de Deus? Deus sempre nos verá como crianças pequenas e mimadas, que nada aprenderam com Jesus. Mesmo quando Jesus dizia: é melhor servir do que ser servido. Quando adentrar num ambiente social, busque sempre os últimos lugares e deixe que o coordenador daquela plenária o convide para ser o primeiro. Muitas vezes, estamos vestidos da toga do orgulho, da vaidade, nos esquecendo de que tudo na terra é passageiro, que nós levaremos conosco os tesouros que verdadeiramente nos pertencem, que é o tesouro que nós adquirimos na nossa evolução pessoal, no âmbito intelectual, moral e espiritual. E é por isso que Emmanuel destaca na sua mensagem, quando ele diz assim: em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna.
Então, que nós sejamos sempre cooperadores do Cristo, agindo com amor, com humildade, com fraternidade, independente da nossa condição intelectual, da posição social que momentaneamente nós ocupamos. Que nós sejamos sempre humildes, cooperadores do Pai, no trabalho divino de promoção para a evolução da coletividade, para a evolução da Terra. E assim, quando nós retornarmos à casa do Pai, nós já haveremos de ter compreendido que devemos lutar sempre com espírito de cooperação, extirpando do nosso espírito as chagas danosas do orgulho e da vaidade. E assim, diante do Pai, nós seremos reconhecidos como verdadeiros missionários. Então, que nós comecemos hoje a desapegar dessas chagas da ostentação, que nós possamos aniquilar do nosso espírito o orgulho, a vaidade, a presunção e a ganância. Porque todos nós, em maior ou menor escala, somos apenas espíritos missionários que devemos estar comprometidos com o Pai, primeiro em trabalhar pela melhoria de nós mesmos, depois fazer os resgates de nossos débitos passados para avançar na evolução moral tão necessária ao nosso espírito, e depois aprender a compartilhar com os nossos semelhantes todos os talentos que nos foram confiados pelo Pai. E assim estaremos contribuindo com a coletividade para a melhoria da Terra, no campo da ciência, da tecnologia, no campo do amor e da fraternidade, na compreensão de Jesus, estudando o seu Evangelho e transformando a vida dos nossos semelhantes para que possam buscar todos os dias cumprir com a sua missão de amor, de bondade, de fraternidade com toda a coletividade, porque todos nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós. Somos uma só família, uma só nação, diante de Deus e diante de Jesus. Agradecemos a Emmanuel pela mensagem, a espiritualidade pela intuição na nossa dissertação. E vamos neste momento de oração e vibração, agradecendo pela oportunidade de estarmos servindo a nossa coletividade com nossas humildes orações. Que Deus abençoe o nosso bairro, a nossa rua. Que Deus abençoe a todos aqueles que participam da nossa vida, na nossa comunidade. Que possamos ser amorosos e respeitosos uns para com os outros. Que Deus abençoe todas as casas de oração, que elas sejam para nós escolas de bênçãos, escola de transformação, para que nós possamos, nesse espírito de cooperação com Jesus, agir com amor, com bondade, com fraternidade para com os nossos irmãos.
Que Deus abençoe a nossa família, os nossos consanguíneos, aos que retornaram à morada maior, que recebam sempre as bênçãos do Pai. Aos que estão na morada terrena, que Deus nos dê a oportunidade de utilizar os laços consanguíneos para exercício do amor, da compreensão e do perdão. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados, que nós possamos conviver em paz, em harmonia com os nossos tutelados, fazendo com que nossa casa seja transformada em escola de bênçãos, em escola de transformação interior e de redenção. Que a partilha seja sempre justa, que a convivência seja sempre harmoniosa, com base nos princípios da compreensão, do amor e do perdão. Que Deus abençoe, que a espiritualidade maior nos ajude no trabalho de edificação do campo interior de nossa casa. Que Deus abençoe, que possamos transformar a nossa casa, modificando todas as energias, que nossa casa se torne um campo muito abençoado, que todas as energias que alcançamos no interior de nosso lar seja para benefício do bem-estar da nossa família, que estas energias alcancem cada cantinho do nosso quintal, servindo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Vibramos paz e luz para o nosso trabalho, para os nossos companheiros de jornada, que as bênçãos do Pai estejam presentes, que possamos ter compreensão com o irmão de mais difícil convivência e que o trabalho seja ferramenta divina de transformação da nossa vida, não só para a aquisição dos valores materiais, mas para a aquisição dos valores morais. E é chegado um momento muito especial, onde recebemos, através da espiritualidade maior, das mãos de Jesus, o recurso sagrado do passe. Que o passe seja bálsamo divino, curativo de todas as mazelas que carregamos no corpo e no espírito. Que o passe seja instrumento renovador de nossas forças, para que nós possamos prosseguir a jornada, trabalhando na nossa evolução interior, sempre buscando Jesus como nosso mestre, professor de nossas almas, modelo e guia, para que possamos alcançar a luz. Que a água colocada para ser imantada, que ela receba as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado que mata a sede não só do nosso corpo, mas da nossa alma. E agora nós pedimos para estar em comunhão com o Cristo Jesus, onde buscamos nos recursos da oração vibrar tudo aquilo que seja essencial para cada família. Jesus, abençoe os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos, que o passe seja instrumento de tratamento e de cura, emanados por todos nós. Jesus, envolva-nos com a tua luz e com seu amor. Jesus, abençoe todas as famílias que hoje padecem pela dor do luto. Consagra os nossos irmãos para que a oração seja o instrumento sagrado entre todos aqueles que permanecem na terra, com aqueles que foram chamados à dimensão maior. Abençoa, Jesus,
os lares, as famílias que padecem pela falta do trabalho, da moradia segura, pela falta do pão de cada dia. Que nós possamos ter aprendido com a lição de hoje, de sermos cooperadores do Cristo Jesus, auxiliando e beneficiando estes irmãos, contemplando-os com o pão de cada dia, com o agasalho, com o trabalho, com a moradia segura. Abençoa, Jesus, os lares que foram desfeitos pela incompreensão, pela ganância, porque todos se sentem maiorais na terra. Que haja entre todas estas famílias o perdão, a compreensão, o amor, a bondade e a fraternidade. Abençoa, Jesus, o nosso planeta Terra. Abençoe, para que nós possamos trabalhar unidos no mesmo propósito, de sermos cooperadores do Cristo, para que sejamos acolhidos na casa maior pelo nosso Pai. Que nós possamos, durante a nossa passagem na terra, compreender que a nossa missão compreende-se trabalhar uns para a melhoria dos outros, para que essa corrente magnética se torne cada dia mais rica de princípios, de propósitos e de valores, para alcançarmos a nossa evolução enquanto indivíduos que alcança as bênçãos do Pai para estar na terra, tendo a terra como nossa escola, que ela seja para nós bênçãos e oportunidades para a nossa transformação. Que ao partirmos daqui possamos deixar a terra cada vez melhor para aqueles que virão. Abençoe o nosso país, o mandatário maior da nossa nação. Abençoe o nosso estado, o nosso município. Que possamos, Senhor, trabalhar unidos com o propósito de atender às necessidades uns dos outros, nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. E assim, encerramos o culto do Evangelho, pedindo a Jesus que esteja conosco quando vamos falar com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, minha mãe, por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar. Muito obrigada aos tarefeiros do Senhor que vieram compartilhar conosco em mais este culto de oração em nossa casa, que assim seja.